Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. Nós estamos aqui começando com o canal da Couch Brasil. Vocês que já nos acompanham pelo Twitter, pelo Instagram, pelo Facebook. E hoje nós vamos comentar sobre a chegada do treinador Vincenzo Italiano à Fiorentina. E para isso nós temos um convidado muito especial, o Wagner William, responsável pela página da Couch em Matéria no Twitter. Wagner que faz um trabalho muito interessante, trazendo análises estáticas sobre diferentes equipes, diferentes treinadores, jogadores. E vou passar um pouco aqui a palavra para o nosso convidado se apresentar. Obrigado pelo convite, Osório. Boa noite, primeiramente, né? Boa noite, boa tarde, bom dia para todo o pessoal que estiver assistindo a gente, independente do horário. Bom, você já apresentou, né? Então eu faço parte da Caute Matéria, sou o principal administrador da página no Twitter, né? Lembrando que a gente tem a página no Instagram também, que é administrada pelo Caio. E, bom, a tentativa hoje é falar mais sobre a parte tática de uma possível equipe do italiano na Fiorentina, né? E tentar trazer alguma perspecção nossa sobre o estilo de jogo dele, né? Como ele pode encaixar, o que ele pode fazer, etc. Então vamos lá. Primeiro eu trouxe algumas estatísticas para vocês. O Vincenzo Italiano foi o treinador do Spezia nas últimas 2 temporadas. Ele foi responsável pelo acesso histórico, por assim dizer, visto que era uma equipe que não tinha tradição na Série A. E fez uma boa campanha esse ano, conseguindo lograr a permanência. Era uma equipe que, pelo elenco, pelas condições financeiras, seria fortemente candidato ao rebaixamento e conseguiu se manter de forma até tranquila, por assim dizer. E é um treinador com uma vertente muito ofensiva, que tem uma equipe dele que, apesar do nível dos jogadores, marcou bastantes gols nessa Série A, mas que também sofreu bastante. O número de gols sofridos, 72 gols na Série A, é bastante preocupante. É claro que na Fiorentina ele vai encontrar defensores de um nível mais alto, mas é talvez a maior dúvida em relação ao seu trabalho. Na Série B, que teoricamente ele seria uma das melhores equipes, visto que concretizou o acesso, também foi apenas a 7ª melhor defesa. E é uma equipe que, apesar do nível do elenco, preza pela posse de bola. Foi a 8ª equipe com maior posse de bola nessa Série A. Na Série B foi a 2ª. E uma coisa que é bem característica é que é um time que busca muito a bola longa como um recurso. Você atrair o seu adversário e buscar, seja a partir do goleiro, seja a partir dos defensores, uma bola longa principalmente visando os centroavantes, ou iniciando uma transição. O goleiro Provedel teve um papel muito importante, o zagueiro Terzi, o volante Mateo Ricci, o seu, teoricamente, regista. E é uma equipe agressiva na pós-perda. E agressiva no sentido talvez mais literal da palavra. É uma equipe que faz muitas faltas. Não à toa foi a 2ª que mais fez faltas nessa Série A. Mais fez cartões, levou cartões amarelos. Na Série B os números são até maiores, mas como é um campeonato que você tem talvez um jogo mais ríspido, ficou mais pelo meio da tabela. E quero agora a opinião do Wagner em relação ao Vincenzo, o que ele pode pontuar, o que ele acha interessante e como isso vem agregar ao contexto de Fiorentina. Perfeito, Adoro. Você foi perfeito em todas as colocações. Eu só acrescentaria na parte defensiva. Eu acho que essa grande parte dos gols sofridos é muita consequência de talvez a qualidade do calendário tenha afetado na questão do perde pressão de alguns jogadores. Senti o final ali da campanha dos 13 jogadores muito abaixo fisicamente. Mas eu gosto muito do italiano, a forma como ele marca em bloco alto, né? Não à toa ele tem um bom índice de posse de bola pelo elenco que tem, né? A maneira como ele sobe, né? Então, com dois atacantes fazendo um 4-4-2, com dois atacantes marcando de uma maneira, ao meu ver, um ponto de vista mais zonal, né? Se preocupando mais com fechar a entrada da bola no corredor central, e o restante da equipe marca de maneira individual, né? Principalmente os médios fazendo perseguições mais longas. Deu muito trabalho para o Milan, inclusive dessa maneira, e você vê que é uma equipe que, apesar de não demonstrar isso de maneira tão clara, mas o italiano tem
Tem alguns aspectos do jogo dele que lembram o jogo de posição, né? Então, a maneira como ele busca vantagens posicionais no jogo, a maneira como ele controla a posse de bola, a característica até dos médios que ele escolhe para o jogo dele, me lembra um pouco o jogo de posição. Não sei se essa é a principal cultura que envolve o jogo dele, mas, mas eu vejo que ele bebe bastante, sim. Não sei afirmar, nunca vi ele afirmando publicamente, né? Pontuando sobre o que você comentou, primeiro sobre o sistema defensivo, a forma como o time pressiona, eu não vou colocar exatamente de onde ele tirou essa influência, se por exemplo, pode ser algo relacionado à forma como o Sarri pressiona, se é relacionado Sim, à forma como o Klopp pressiona, mas você tem algumas similaridades com alguns padrões que esses treinadores apresentam. E eu acho muito interessante observar que é um time que tem esse bloco alto, que nas vezes que eu observei jogar tinha um controle da profundidade, o controle do espaço às costas muito bem feito, e principalmente era uma equipe que forçava impedimentos, era uma equipe que buscava deixar os jogadores, os atacantes adversários em condição de impedimentos. Muitas vezes o zagueiro Terzi ele tinha um trabalho de coordenar, um trabalho comunicativo muito importante, e já o companheiro dele, o Chabot, já era um zagueiro que tinha mais essa tendência de sair da linha para perseguir, para agredir, interceptar caso a bola entrasse na região entre linhas. Mas também ambos com um importante papel de construção. E o que me chamou muita atenção nessa equipe é que é um time que varia a forma como inicia o seu jogo. Eu já assisti algumas partidas, busquei algumas análises e sempre me impressionava como era a equipe. Às vezes iniciava o jogo em 4+1, no outro jogo já sustentava, já baixava um pouco mais um meio campista, no outro já fazia uma saída com apenas 4 jogadores, ou com um volante baixando como um terceiro zagueiro, ou então como um lateral fechando. E você tinha uma variação muito grande na forma como essa equipe iniciava o seu jogo, muitas vezes se adaptando aos adversários. E essa sim, adaptação, perfeito. essa adaptação é muito notada principalmente pela forma como o italiano reveza o seu plantel, que de certo modo não é uma regra, mas muitos treinadores adeptos da ideia do jogo de posição, você vai observar essa rotatividade frequente entre diferentes setores sendo aplicada a depender do adversário que você vai encarar. E me parece que o italiano ele tem isso como marca. Sim, com certeza. É um dos pontos que eu defendo bastante a ideia de que ele é adepto ao jogo de posição, né? E quando você fala da maneira como a equipe marca, né? Como a maneira como ela agride, principalmente em bloco alto, sentia muita impressão que mesmo sendo uma equipe bem coordenada, você disse muito bem, né? Sobre a linha de impedimento, a maneira como a equipe se comportava com bola coberta e descoberta, né? Quando era vencida na pressão. Mas o que me incomodava nesse elenco, que eu acho que o italiano vai ter algo muito melhor na Fiorentina, é a capacidade de algumas peças de vencer duelos, né? Principalmente peças ali, os laterais, e eu via bastante nos médios também. Eu lembro de um dado, se eu não me engano, do SoftScore, onde a equipe ganhou cerca de 50% dos duelos terrestres, o que é um índice bom, mas duelo aéreo é abaixo dos 48%. Então não é um índice tão agradável para uma equipe que forçava muito o jogo longo do adversário. Para grau de comparativo, né, eu lembro que a Atalanta, que é uma equipe forte nesse quesito, tinha um aproveitamento acima de 55%, né? Então, quando a gente compara com uma equipe que tem ideias, né, as consequências aos adversários parecidas quando ela marca, o grau de aproveitamento em duelos acaba sendo um diferencial grande. E eu acho que ele vai ter peças melhores na Fiorentina nesse quesito. Inclusive para variação de esquema, você falou muito bem. A maneira como a equipe varia a estrutura de acordo com o adversário. Eu acredito que na Fiorentina ele vai ter jogadores com características para linha de quatro, para fazer com uma saída mais distante, uma saída mais próxima, Castrovilli, é, é, talvez o Pezzella saindo pelo lado direito, numa saída de 3+1, ou ele pode fazer um 2+3, igual ele já fez no Spezia também, com dois laterais mais base. Então ele vai ter um elenco melhor, só que ele precisa consertar ainda algumas questões dele sem a bola que a gente ainda vai comentar, né? Mas vamos falar primeiro dos pontos mais positivos que mais chamam a atenção da gente.
Quando você fala da bola longa, eu também assimilo muito essa questão da, da variação da estrutura com a maneira como a equipe tenta sair longo, né? Como a maneira como a equipe tenta gerar vantagens posicionais com seus extremos na beira do campo. Inclusive, eu acho que o Bastoni, defensor que tem muito essa característica forte nele, dessa saída longa, seja talvez a variação de estrutura tenha muito ligado com essa ideia, né? A maneira como a equipe sai, como atrai pressão para tentar acelerar nas costas. E na Fiorentina acredito que vai ter um elenco que faça isso até melhor, né? Para mim é muito subaproveitado o elenco que a Fiorentina tem. E é exatamente agora, em relação ao elenco, que a gente vai trazer um pouco a perspectiva em relação aos nomes que a Fiorentina apresenta para essa temporada. Aqui a gente já tentou meio que trazer uma possível Fiorentina do Vincenzo italiano, tendo como base o 4-3-3, em que ele costumou trabalhar tanto na Série B quanto na Série A, embora em alguns momentos a gente tenha tido variações, seja dentro desse 4-3-3, visto que o 4-3-3 é apenas um ponto de partida, e não necessariamente a forma como a equipe vai se postar aos 90 minutos, mas a gente traz alguns nomes. A tendência, por enquanto, é que o Dragovski mantenha-se na meta da Fiorentina, mas saiu já especulações de possível saída do Dragovski. Hoje foi linkado o seu nome com a Internazionale, e uma possível troca com o Stefano Sensi, que seria um nome a ser oferecido. Caso o goleiro venha a sair, a gente teria o nome do Mattia Perin. Qual dos dois mais lhe agrada, Wagner? Dragovski, com certeza. Eu acho um goleiro bem mais consistente. Novo também, né? 23 anos. Ele apresenta uma capacidade muito boa em 1 contra 1. Ele sai muito bem do gol quando necessário, né? Para fechar o raio de ação do adversário. Se adapta muito bem, inclusive, à batida do adversário. Eu gosto mais dele. Mas quando a gente coloca na mesa, né, uma troca pelo Sense, eu acho que pode ser até melhor pelo estilo de jogo do italiano ele aceitar essa troca, né? Aceitar abrir mão do melhor goleiro do elenco por um jogador altíssimo em construção. Sim. E em relação aos zagueiros, a gente tem no momento uma grande dúvida, porque certamente o melhor defensor é o Milenkovic, embora eu não sei exatamente quanto a você, mas eu tenho algumas dúvidas em relação ao Milenkovic atuando mais avançado, alguns metros à frente do que costumeiramente atuava. Acho que Sim, nesse concordo. perfil, o Martinez Quarta tende a crescer, já que ele atuou nos seus melhores anos, teoricamente assim, dizendo, embora a carreira seja curta, mas ele atuou assim com o Galhardo no River Plate. O Pezzella não é talvez o zagueiro mais veloz, mas pode ser um bom complemento, até por uma questão idiomática, visto que o Martínez Quarta talvez não esteja 100% adaptado ao país. Eu acho também, Osório, só para pontuar, que o Pezzella é um jogador importante para o grupo, né? Pode não ser exatamente o que o italiano busca, mas é um jogador que vai manter o grupo ali junto com ele. Inclusive, eu acho que ele pode começar com uma linha de três com os zagueiros, né? Pode começar com o Quarta, com o Pezzella e com o Milenkovic, e pode pesar mais o fora do campo do que dentro dele. Sim, sim. Para as laterais, eu pessoalmente tenho uma dúvida quanto ao nome do Venucci. Era o jogador que eu observando eu sentia como talvez o elo fraco da Fiorentina. O time tentou algumas vezes utilizar o Calerron nesse início de temporada, acabou terminando com o Venucci. E na esquerda o Birag, que já é um perfil que eu vejo mais capaz de atuar tanto como lateral como ala, mas que pode compor bem uma linha de 4. Eu pelo menos teria um pouco mais de segurança. E aí, o que você Sim, acha? sim, perfeito. Eu concordo, inclusive, no Venucci. Acho que é um jogador que pode ser ali um ponto fraco da Fiorentina. Inclusive, eu acho até interessante a contratação, uma suposta contratação do Zappa Costa,
principalmente pensando que ele vai começar com uma linha de 3 zagueiros e com 2 alas, né? Já que o Birag e o Zappacosta seriam jogadores mais adeptos dessa característica, e aí ele tiraria o Venuti, no caso, que seria um ponto fraco, né? Sim, sim. Essa possibilidade do 3-5-2 é uma coisa que eu já imaginei algumas vezes. Confesso que é complicado de falar que ele vai jogar assim, porque nunca foi exatamente Demais, muito complicado. o ponto Só de. quem tá dentro do processo, né, pode saber. Sim, sim. Nunca foi o ponto de partida das atuações dos times do italiano, mas a gente via muitas vezes ele trazer um lateral para atuar como base e formava basicamente uma estrutura em 3-5-2, 3-4-3. E nesse contexto, por exemplo, facilitaria o trabalho de um Milenkovic, facilitaria o trabalho de um Venucci. O Biraghi se encaixaria, já que já vinha atuando assim, tanto na Internazionale quanto na própria Fiorentina. Mas agora vamos para o meio campo. O Pulgar, Eric Pulgar, talvez seja o primeiro homem que ele tenha. Fez uma grande temporada em 19 e 20, agora foi um pouco abaixo do que pode apresentar, mas ainda foi, teoricamente, um ponto seguro no seu meio campo. O Amrabat também foi um destaque importante no Hellas Verona, e agora, apesar de ter mantido um bom nível, não foi exatamente a mesma coisa. E talvez o jogador que apresentou a maior queda nessa temporada foi o Gaetano Castrovilli, que foi talvez um dos melhores meio-campistas da Série A de 19 e 20, que chegou a ser cotado por um preço de 80, 100 milhões de euros no mercado. A Fiorentina, a gente sabe que costuma inflacionar muito seus jogadores, mas até para eles esse preço pareceu um tanto surreal. Mas talvez com a ideia de jogo mais associativo, a gente pode ver novamente a melhor versão do Gaetano Castrovilli. Não sei o quanto isso vai impactar, mas fora isso a gente tem alguns nomes que ainda são cotados, como o Sensi, que a gente já comentou, e o próprio Matteo Ricci, que seria uma possível sombra ao Pulgar. E qual Sim, você acha pode que crer. seria a configuração de meio? O que você acha sobre esses nomes? Cara, eu acho que esse é o setor mais difícil da Fiorentina, não por fragilidade, né? Pra mim, infragilidade são as laterais. Mas pra quantidade de nomes, cara. O Duncan fez uma temporada muito boa no Cagliari, pelo menos os jogos que eu vi eu gostei bastante. Ele como primeiro médio atuando como mais avançado. Castrovilli, qualidade absurda, tanto para ser um jogador mais base, tanto para avançar, mas buscando entrelinhas. E o Pulgar, mesmo que venha uma Meteorite, eu tendo a gostar mais do Pulgar, cara. Eu acho um jogador um pouco mais técnico, mas talvez mais completo no ponto de vista físico e psicológico do que o Rich. Embora eu goste muito do Rich. Eu acho que é complicadíssimo, cara, complicadíssimo. Acho que ele pode até preferir o 4-3-3 pensando numa estrutura de meio, em um tripé no meio. Não exatamente num 5-3-2, né, que os médios teoricamente teriam um compromisso maior com o corredor lateral. Mas para atrair os três mesmo. E o Amrabat, uma questão muito interessante, né? Porque ele tecnicamente, eu coloco ele numa prateleira entre os melhores da Série A. Mas é muito subaproveitado também. Acho que se fosse um jogador que tivesse regras de ações mais claras, um treinador que tivesse ideias mais claras e também um processo mais adequado, seria um dos melhores da Série A. Brigaria ali com Benassi, Kessié, com Brozovic. Não sei o que tu acha sobre ele. Eu concordo, eu acho que é um jogador que tem muita, tanto qualidade de passe, quanto principalmente uma capacidade para sair da pressão muito interessante, muito interessante, acho um nível bastante alto. E sempre que eu vi atuar, principalmente pelo Hellas Verona, foi um jogador que me impressionou. Capacidade física também, né? Não à toa Sim, se sim. destacou muito no verão, né? A quantidade de duelos que ele ganhava e já lançava alguém rápido nas costas da última linha era absurda, cara. Absurdo, E absurdo. considerando que a gente vai trabalhar com a ideia de um pós-perda bastante agressivo, inclusive no sentido nato da palavra, ele pode ser, dentro desse contexto, um jogador que agregue. Tanto, Sim, tanto ele quanto o Pulgar, como foi
prioritariamente comentado. Sim, sim. O próprio Castroville Sim, não é dos mais, não é dos melhores sem a bola, mas também não é frágil. Um jogador forte, pega bem, tem boa corrida lateral. Então, acho que é o principal ponto do italiano. Ao mesmo tempo que pode ser a maior dor de cabeça dele, no sentido bom, né? Tanta gente boa que ele vai ter, também vai ser o ponto mais forte dele. E se ele receber reforços, né? Se ele receber o Sensi e o Rich, tem tudo para ser o melhor meio-campo da Itália. Se ele conseguir potencializar, né? Tem essa questão também que é complicada. o Sensi ainda tem uma certa dúvida, porque ele surgiu tanto no Sassuolo em um nível muito alto, quanto nos primeiros meses com o Antônio Conte, ele jogava num nível impressionante. E depois começou a ter lesões, e chegou-se a se noticiar que ele não tinha a melhor prestação, um maior foco para se recuperar. E isso talvez seja o motivo que esteja levando a Inter a negociar um talento como esse. Talvez, né? Mas a gente também tá por fora. A gente não sabe qual que é o processo psicológico que tá passando com o Sensi, né? É muito fácil quando a imprensa italiana aponta o dedo para ele, e igual eu já li em grandes jornais, e fala que ele aparentemente é um jogador preguiçoso, sendo que a quantidade de lesões que ele teve, pela grande capacidade técnica que ele tem, abala o jogador psicologicamente, né? Não deve ser fácil para ele quando ele tá em campo jogando bem, e ele acaba se machucando, né? Era um jogador para estar na Euro hoje, um jogador para estar ali no plantão da Itália, um jogador de confiança do Mancini. E não Sim, foi por causa de lesão, né? Então não deve ser fácil para ele. concordo Todo plenamente. dia, todo dia levantar, tem aquele foco físico para voltar, mas sabe que provavelmente se ele jogar num nível de intensidade alto, ele vai se machucar e acabar repetindo o ciclo, né? E aí vamos para o ataque, que é um setor teoricamente gera alguma dúvida, porque a gente tem um principal jogador da Fiorentina na última temporada e que pode estar deixando o clube, que é o Vlahovic. Uma vaga eu acho que é totalmente já bem definida, que é a questão da ponta esquerda. O Frank Ribéry, pelo que está sendo noticiado, não vai renovar o seu contrato. E o Nico Gonçalves foi anunciado como a contratação mais cara da história da Fiorentina. Você não vai fazer esse tipo de negociação e imaginar que esse jogador vai chegar e vai ser reserva. Provavelmente chega para ser titular e com uma vaga bem definida. É um extremo canhoto, jovem e que tem uma característica de prestação defensiva interessante, mas principalmente chegar à área para marcar gols. Embora venha sendo criticado recentemente na seleção argentina exatamente por não fazê-los, mas num contexto de clube onde a pressão é menor, a gente pode imaginar que com a adaptação e o processo correto ele venha entregar isso bastante, certamente por muito tempo. Perfeito, perfeito, concordo. Concordo com tudo. Acho que é um ponto que o italiano vai potencializar bastante, inclusive. Eu acho que ele pode até buscar algum reforço no Spezia. É por uma questão de jogadores que já conhecem as ideias dele. Sim, sim. Inclusive eu vejo essa ponta direita no momento o mais provável seja imaginar Kouamé ou Sotil disputando essa vaga, mas o Kouamé já foi linkado recentemente com a equipe do Torino. Chegou-se a se comentar ainda na época do Gattuso a possibilidade do Orsolini, mas eu acredito que, tendo em vista a importância que ele tem para o Bolonha e o valor que já foi investido no Nico Gonçalves, acho que é um nome que a gente já pode dar como descartado. Mas uma outra possibilidade é de se imaginar que, caso ele venha a manter uma estrutura de 3-5-2, e considerando a questão das alas, considerando esse meio campo, ele abdique de ter um desses caras no ataque, tente centralizar um pouco mais o Nico Gonçalves. E é possível imaginar uma dupla dele com o Vlahovic, ou mesmo com o Scamacca, que foi um nome que foi recentemente relacionado, vem sendo especulado. Já há alguns anos, teoricamente, um jovem
tido como uma das grandes futuras estrelas do futebol italiano, mas certamente já está numa idade que já começa a passar e gera dúvidas se esse potencial que ele apresentava virá a se concretizar. Inclusive pode ser uma oportunidade boa para ele, né? Elevar o patamar dele, trabalhar com um treinador que aparentemente vai ter certa continuidade para tentar potencializar ele. Acho que poderia ser um bom salto. Acho que ele poderia pensar a respeito. Eu acho que seria interessante, inclusive, em caso de um revezamento. A gente sabe que que o italiano tem essa rotatividade. E se no Genoa ele atuou disputando vaga com tantos atacantes, era um setor, de certa forma, inchado no elenco que ele atuava anteriormente, mas pelo menos ele teria um jogo que preza um pouco mais pelas suas características. Ele sempre foi visado como um centroavante mais associativo do que propriamente um goleador. Você não vai encontrar mesmo no Sub-23, mesmo no Sub-20, Sub-21, nunca você vai encontrar índices tão altos de gols marcados pelo Scamacca. Ele sempre foi destacado mais como um cara para jogar fora da área, com recurso técnico e principalmente jogadas de pivô, apoio, etc. Imaginando até uma possível variação do italiano, né? Ele encaixaria muito bem. O 3-5-2 também ele encaixaria muito bem. Acho que seria uma ótima oportunidade para ele dar um Sim, passo aí do Genoa, tentar algo maior, algo que realmente preze pelas características dele e ele acaba se destacando, indo para um clube maior, quem sabe. Pode ser uma grande oportunidade. Não sei até que ponto ele está vinculado ao Genoa, né? Questão emocional, questão de família, mas olhando para a carreira, eu acho que o Genoa não consegue entregar nada além disso que está entregando para ele, né? Poderia ser mais interessante ele acabar aceitando um possível convite do italiano e indo para a Fiorentina. sim, sim. E acho que o que mais preocupa, talvez, a cabeça do italiano nesse momento seriam as saídas. A gente já falou de Dragovski, falou de Vlahovic, mas o próprio Milenkovic também, ele é fortemente especulado tanto no futebol inglês, foi linkado com o West Ham, foi linkado com o Tottenham, mas no futebol italiano ele é citado como o substituto do Merih Demiral na Juventus, que poderia ser negociado por uma cifra de 40 milhões de euros, e a Juventus veria o Milenkovic, inclusive, como o nome mais barato do que esse valor. O contrato dele parece que só dura mais um ano, assim como o do Sam Vlahovic, e parece que ele não, no momento não tem interesse de renovar. O caso do Vlahovic, no momento, parece mais contornável, visto que o que separa as duas partes seria a multa rescisória. O empresário quer incluir uma multa de 60 milhões de euros para facilitar uma eventual saída, e a Fiorentina, como a gente sabe, gosta de tirar cada centavo dos seus compradores, muitas vezes até retrasando demais algumas transferências e futuramente perdendo dinheiro porque se coloca nessa situação. Chiesa, excelente exemplo. O Chiesa talvez seja o maior exemplo. Sim. Mas a tendência é que por enquanto o Vlahovic fique. Já se foi noticiado que eles não estão ouvindo nenhuma oferta e que a prioridade é renovar. Perfeito. A Fiorentina é um clube com a direção um pouco confusa, né? Não dá pra você ter certeza do que eles querem. Eles aparentemente não querem vender, mas eles não dão continuidade suficiente para um técnico ter um time competitivo, né? Então eles vão mantendo aquele elenco forte. A cada ano os jogadores ficam mais velhos, o contrato vai se encerrando e cada vez acaba saindo perdendo. É interessante também porque, pô, desses que a gente citou, Castrovilli, toda a janela de transferência tem clube em cima, né? Tem clube prestando atenção. Lugar, a mesma coisa. Rabat, eu acho que é um jogador muito diferenciado, muito novo também. Eu acho que só não saiu, inclusive, porque é uma posição que tem muitos nomes na Europa, mas o Duncan fez uma temporada interessante, então todos os nomes mais fortes da Fiorentina
toda janela de transferência eles estão sendo vinculados a algum clube, né? Ou tem algum jogador querendo sair, tem algum jogador que vai tentar forçar ali para a Fiorentina dar uma aliviada. Enfim, são jogadores que estão cansados pelo processo que é colocado dentro do clube, acreditam que precisam de um nível maior, né? E foi o caso do Chiesa, o caso do Bernardeschi também, de certa maneira. E, Então, toda janela tem jogador da Fiorentina que é importante sendo vinculado a clubes maiores, né? e quando a gente olha pro elenco, pros jogadores, normalmente a gente diz, essa é uma equipe para brigar pelo menos por Europa League. E nunca se concretiza. Sim, no mínimo Europa League. Em um esquema organizado, né? Você vai ter um meio-campo com Castrovilli, Pulgar e Rabat. Isso é nível jogar pela Champions League até a última rodada. Imaginando a Itália, né? Sim, sim. Wagner, a gente gostaria de agradecer a sua participação. Aos que estão chegando, esse vai ser o canal da Caute Brasil. Como a gente gosta de valorizar a opinião de quem está nos assistindo, deixe seu comentário, porque a gente quer saber o que a gente pode mudar, o que a gente pode melhorar. E deixa o like, manda para os amigos, compartilha. Wagner, manda um último recado, um abraço. A gente agradece sempre a sua participação. Obrigado. Fica o convite para um futuro um futuro retorno e pode deixar seu recado. Com certeza, pô, com certeza. Vai chegar quebrando tudo aí. Parabéns pela iniciativa, muito interessante a maneira como você vai abordar com os vídeos. Achei bem legal mesmo, até por isso aceitei o convite. Fica também o convite se você quiser participar de algum conteúdo da Caute Matéria. As portas sempre estarão abertas e não tem essa de rivalidade não. Aqui a união é sinistra. Sim, A sim. gente participa da mesma comunidade, estamos todo dia trocando ideia. Então, sempre que de vez em quando você vai aparecer lá na Caute Matéria, eu vou aparecer aqui e assim vai, né? Espero trazer outros ADMs também pra gente conversar sobre o jogo. Sempre de uma maneira didática e tentando passar o máximo que a gente sabe para as pessoas, né? Sim, sim. E é isso. Muito obrigado. Até a próxima.